pessoal! Tô eu aqui de novo, Lilian Cidreira, e o objetivo hoje é justamente falar para você sobre mais um estudo de caso de mais um aluno nosso que trouxe a seguinte reflexão para você. Presta atenção! Hoje você tem um chefe que implica contigo, chefe que reclama do seu trabalho, da sua entrega, você vai lá, se dedica, é esforçado, tenta fazer de tudo, mas ele sempre acha algum jeito de implicar com você. Isso faz com que você, se a resposta foi sim, isso faz com que muitas vezes você pense que você nunca vai ser promovido nesse emprego por conta disso, e você acha que a única maneira de você ser promovido é mudando de emprego? Se você respondeu que sim de novo, assiste a esse estudo de caso, porque eu vou mostrar para você como que foi o caso de uma aluna nossa que vivia exatamente esse aspecto, mas cresceu e foi promovida dentro da empresa que tinha como chefe essa pessoa que ficava implicando. Então, presta atenção, porque isso vai te ajudar muito, tá bom? Vamos lá. O que estava acontecendo com ela? Você já sabe, né? Se você já está me assistindo aqui, não é a primeira vez que você está me vendo conteúdo, você já sabe. Então, vamos lá. O nosso objetivo com esse conteúdo de aquecimento é preparar você para o nosso treinamento que vai acontecer gratuito e ao vivo nos próximos 4 dias, que vão ser 4 dias intensos comigo. Lilian, que dia que é? Que horas vai ser? Como é que vai funcionar? Link ou na bio ou na descrição desse vídeo, que eu não sei em qual plataforma você está assistindo esse conteúdo, em algum desses ambientes. Clica que você vai conseguir ter todos esses detalhes, tá bom? Mas vão ser 4 dias de treinamento comigo, ao vivo, onde você vai ter a chance até de me contar o que está acontecendo na sua história e eu poder te orientar diretamente. Esse é o objetivo do ao vivo. E lá eu vou te falar sobre esses primeiros passos que você precisa dar para conseguir ser promovido ao cargo de gestão e ganhar salários a partir de R$8.000. Esse treinamento gratuito, ele sempre antecede a abertura de inscrição da nossa mentoria paga, que é um acompanhamento de 9 semanas comigo, com toda uma metodologia que eu desenvolvi para acelerar os seus resultados, para que você seja efetivamente promovido, ou arrume um emprego, ou seja promovido num emprego novo, o mais rápido possível. Aqui a gente tem uma média de 6 meses para que os nossos alunos cheguem nesse resultado. Então, se você quer aprender a dar esses primeiros passos rumo a esse processo, você tem que estar no treinamento. E se você está assistindo a esse conteúdo, eu tenho certeza que você quer isso, porque eu duvido que alguém aguentaria ficar assistindo meu conteúdo se não quisesse crescer na carreira, gente. Porque meu conteúdo, para aquela pessoa que não quer nada, que está de boa, está insatisfeito, mas quer estar insatisfeito, sabe aquela pessoa que não quer se mexer? Para essa pessoa, esse meu conteúdo é um conteúdo chato, gente. Eu tenho consciência disso. Então, se você está aqui, se você está me assistindo, eu entendo que esse não é o seu caso, tá bom? Então, se inscreve. O treinamento gratuito é um passo importante para você já conseguir resultado na sua carreira, beleza? Se inscreve. Ao se inscrever, você vai ser convidado para um grupo de WhatsApp e vai receber um e-mail para responder uma pesquisa. É muito importante que você responda a essa pesquisa, porque essa pesquisa me dá respaldo, me dá informação para que eu consiga desenhar esse treinamento ao vivo bem customizado para a sua necessidade, tá bom? Então, recados dados, vamos lá para o nosso case de sucesso. O que estava acontecendo com essa nossa aluna? A nossa aluna, ela estava passando por uma situação bem delicada. Ela já trabalhava há alguns anos nessa empresa. Eu sempre tento lembrar quanto tempo, né, gente? Mas é que é tanta gente que é difícil lembrar o tempo exato. Mas eu acho que ela estava uns 4 ou 5 anos trabalhando nessa empresa. Ela entrou nessa empresa num cargo que eu acho que era analista sênior, tá? Quando ela entrou aqui. E até então, estava lá, analista sênior. Então, passaram-se todos esses anos e ela continuava exercendo o mesmo cargo, era especialista, tá, gente? Não lembro. É analista sênior ou especialista. E aí, tinha passado todo esse tempo e estava ela lá fazendo as mesmas atividades sem nenhuma perspectiva de crescimento. Por quê? Porque a chefe dela criticava o trabalho dela sempre. E não era o chefe imediato, tá? Ela teve várias gerentes. Então, a empresa tinha uma rotatividade muito grande. Entrava uma pessoa, ficava um tempo naquela vaga, não aguentava, pedia demissão, entrava outra. Então, essa falta de confiança
era da diretora, porque nesses intervalos todo mundo se respondia para a diretora. E a diretora, por diversas vezes, falou para ela que não confiava no trabalho dela, não confiava nos números que ela apresentava, não acreditava nas coisas que ela fazia, que ela não tinha capacidade de crescer, que ela não tinha como crescer, porque ela não fazia um trabalho bem feito para subir, para ser promovida. E essa pessoa, essa diretora, já vinha fazendo isso com ela há algum tempo. Então pensa o quão desgastante é você trabalhar num ambiente onde o tempo inteiro você é criticado, o tempo inteiro acham que não tá bom, o tempo inteiro falam que você não tem a capacidade de crescer porque você ainda não sabe fazer as coisas da forma correta. Então esse ambiente é muito desgastante, por vários motivos, mas eu acho que o especial é você ficar com essa sensação de que você não é bom o suficiente para aquela vaga. E isso gera um misto, né? Eu acho que essa nossa aluna, quando ela chegou, ela estava vivendo muito esse misto, sabe? De um lado, ela estava muito machucada com essa história toda, era muito cansativo. Por outro lado, com uma sensação de muita injustiça com tudo isso, né? De, poxa, eu pego, me dedico, eu trabalho pra caramba. Isso era o que eu mais ouvia dela. Nossa, eu trabalho muito, trabalho horas aqui. E escuto esse tipo de informação. Só que, qual é o grande ponto aqui? Talvez se você esteja vivendo essa situação, e para mim é o ponto que mais me preocupa enquanto mentora, quando eu escuto casos como esse, é que se de um lado você recebe essas cobranças o tempo inteiro e se sente desgastado pelo volume de cobrança, né? E essa diretora, uma diretora workaholic, pedindo muito trabalho o tempo inteiro, praticamente a vida dela é em prol da vida profissional. E do outro lado, você tem uma sensação de estar sendo injusto o que estão fazendo com você e as falas. O grande problema dessa interseção é que a interseção ela gera uma dúvida. E a dúvida é a seguinte: será que eu sou bom mesmo? Será que eu realmente sou boa? Porque se o tempo inteiro eu recebo esse feedback que eu não estou fazendo um bom trabalho, que não dá para ter confiança, que não tem preparo, que o que eu estou entregando não é o suficiente para eu ser promovido, naturalmente vai existir um questionamento da sua parte de: será que eu sou bom mesmo? Será que eu sou boa mesmo? Ou será que eu acho que eu sou boa e eu não sou boa? Então, tem vários momentos que quando isso começa a acontecer, isso começa a fazer você questionar a sua competência. E para mim esse é um dos cenários mais graves e que talvez esse foi um dos cenários mais complicados quando ela chegou aqui, que é você duvidar da sua capacidade. Porque no momento que você duvida da sua capacidade, você abre uma brecha para a sua mente te sabotar em todos os graus que você pode pensar. Porque você começa a achar que aquela pessoa tem razão, que você realmente não é competente e que você nunca vai subir. E que você tem que se conformar com o que você tem. Essa era uma frase muito que eu escutava muito dela, de eu tenho que agradecer à empresa. A empresa me faz um favor de me deixar ali. E esse é o problema. Então vamos lá. Se hoje você é uma pessoa que recebe feedbacks negativos o tempo inteiro, primeira coisa, bote sua mãozinha na consciência para ver até que ponto é real, tá? Porque às vezes você está recebendo um feedback negativo de algo que você realmente precisa desenvolver. E eu não tô aqui para passar a mão na cabeça para falar que você não tem que desenvolver nada. Ela também tinha que desenvolver, porque afinal de contas, se essa era a percepção. E aí eu acho que esse é um ponto importante do feedback, porque não necessariamente o feedback, quando ele é dado, que foi esse caso, mesmo que fosse muito hostil, ele gera pra gente alguma informação. É melhor do que quando não se recebe, né? E que é a grande maioria das pessoas que não recebem nada de feedback e ficam ali totalmente desorientadas. Mas nesse caso, quando a gente recebe um feedback, você sabe que você entrega um bom trabalho, que você se esforça, que o que você está fazendo é correto, você não inventou nada, mas essa pessoa implica o tempo inteiro com você, isso significa que o seu posicionamento está errado. Porque se você estivesse fazendo um posicionamento adequado, essa pessoa não estava fazendo isso contigo. E eu sinto te passar essa informação. Feedbacks, quando eles acontecem dessa forma, eles passam para a gente uma informação. Ou uma informação de que você faz o seu trabalho, mas não sabe vender o seu trabalho. Ou que você não está executando o trabalho
em linha com o que existe de expectativa da empresa. Então existe uma distorção entre o que você acha que a empresa precisa e o que a empresa realmente quer, ou porque você não consegue se posicionar de forma confiante para passar confiança adiante e, consequentemente, essa diretora sentir firmeza no seu trabalho. Isso é uma coisa importante de falar, porque existe isso de forma muito comum, e isso era o que estava acontecendo com ela. O que estava acontecendo? De tanto ela ouvir isso começou a abalar o emocional dela. E no abalar o emocional, sabe quando você tem que mostrar um número, tem que mostrar um resultado, mas você sabe que aquela pessoa vai ser dura com você, então você já vai apresentar aquele relatório, vai fazer aquela apresentação, vai mostrar alguma coisa que você fez com medo. E eu tô falando de novo dessa história medo, né? Eu acho que o mundo corporativo traz muito medo pra gente. E isso acaba prejudicando a gente de despontar, de usar o nosso potencial. E isso estava acontecendo com ela. Então existia um medo muito grande, porque já tinha esse histórico de que eu vou ser criticada, vai falar mal de mim, vai falar que eu não confio no meu trabalho. Então essa pessoa, na hora de apresentar, ela já apresentava com medo, e esse medo, ele passa uma insegurança. E essa insegurança, ela traz muitas vertentes aqui. Ela passa uma insegurança de: poxa, se essa pessoa está insegura, então esse trabalho não foi bem feito. Além disso, quando você está hoje, se você hoje vive uma situação de um chefe que tem ali esse viés mais de crueldade, né, de pegar no pé, de implicar e de até ter um pouco ali de humilhação em muitos momentos, esse chefe, seja ele a posição que ele tiver, ele vê nisso uma brecha para crescer para cima de você. Porque no momento que você se sente mais acuado e fica numa posição mais acuada, você está dando para aquela pessoa uma dimensão, uma magnitude maior do que o que essa pessoa tem. E aí essa pessoa, se ela já tem ali uma dose de requinte, né, de ser cruel, uma dose de requinte de crueldade, ela vai usar isso contra você. Então, no caso específico dessa nossa aluna, e eu não quero falar o nome para vocês, por questões de confidencialidade, mas o que estava acontecendo com essa nossa aluna era isso. Então, ela entrou aqui com a seguinte vertente: eu preciso mudar de emprego, eu preciso ir para outro lugar, eu preciso sair daqui, eu não vou crescer onde eu tô, não vou conseguir ser promovida onde eu tô. E é aí que mora o problema. Sabe por quê? Porque a gente estava falando agora exatamente de quando eu tenho que apresentar algo, se eu apresento com insegurança, se eu não passo firmeza, eu naturalmente dou a outra pessoa uma desconfiança de: se você sabe tanto do que você fez, se você fez certo, por que você está com medo? E esse por que você está com medo gera uma desconfiança natural de qualquer cargo acima de você, seja gerente, diretor ou quem quer que seja. E além disso, dá poder para aquela pessoa, se aquela pessoa for essa pessoa que vai humilhar naturalmente, você está dando poder dela fazer isso com você mais vezes. E aí, o que acaba acontecendo? Por que eu tô falando tudo isso? Porque na hora que ela entrou e falou para mim que ela queria mudar de emprego, claramente na minha cabeça dava para perceber que se ela mudasse de emprego, essa história continuar acontecendo igual. E sabe por que a história continua acontecendo igual? Porque não era sobre essa diretora, era sobre ela. Não era sobre como a diretora falava com ela, era como ela reagia a como a diretora falava com ela. Não era sobre os feedbacks negativos dessa diretora. Era sobre como pegar esses feedbacks e se posicionar para trazer a confiança. Então, sobre posicionamento. Posicionamento é uma coisa que a gente vai falar muito na aula 2 do projeto Gestor 8K+, esse treinamento gratuito de 4 dias ao vivo. A gente vai falar muito sobre isso lá na aula 2. E eu falo isso justamente para aguçar você a garantir a sua vaga nesse processo. E o que acaba acontecendo, gente? Nesse cenário que a gente aponta para você, se ela mudasse de emprego, a chance daquilo ali se repetir era enorme. Por quê? Porque ela ia chegar numa postura acuada, essa postura acuada ia dar autonomia e liberdade para outras pessoas crescerem para cima dela, seja um gerente, seja um coordenador, seja até mesmo um outro diretor. E essa pessoa crescer para cima dela ia fazer ela se sentir mais insegura, mais desconfortável, se questionando na competência e transparecendo esse medo na hora de apresentar número. Então não adiantaria mudá-la de emprego.
Ela ia mudar de emprego e os problemas iam continuar sendo os mesmos. Hoje, se você está vivendo isso, entenda, não é sobre o outro. E mudar de emprego não vai resolver o assunto. É claro que se você for para uma outra empresa, que o ambiente seja muito bacana, muito legal, não sei o quê, talvez você nem sinta isso, porque a empresa tem um fluxo de trabalho mais leve. E eu não estou falando aqui que você tem que ficar para sempre nessa empresa que te humilha, que fala mal de você. Mas enquanto você não trabalhar o seu posicionamento, esquece, você não vai conseguir dar um passo adiante. Então não adianta você mudar de emprego, porque você vai mudar de emprego e vai repetir as mesmas coisas. E se você não tiver num ambiente que abrace muito isso e que acolha muito as suas inseguranças e que trabalhe em cima das suas inseguranças, o fato é que você vai mudar de emprego e vai achar alguém que vai fazer exatamente a mesma coisa que o seu chefe atual está fazendo com você. Então, primeiro você precisa resolver isso dentro de você, você precisa resolver isso com você. E depois você sai. Aí sim, você não tem que ficar lá. Mas primeiro você precisa resolver isso com você mesmo, porque senão você vai ficar só repetindo o padrão. E talvez hoje você esteja vivendo essa situação de estar trabalhando numa empresa e já está na quarta, quinta empresa que você vive as mesmas histórias que você vivia na primeira. E aí fica assim, nossa, mas eu não sei escolher a empresa correta. Não, talvez você esteja numa empresa boa, só que você não está sabendo se posicionar. Então, o que a gente acabou fazendo com ela foi esse posicionamento, essa geração de confiança, dela bancar, dela ter essa coragem de bater de frente. E bater de frente com o diretor, com o chefe, não é você pegar, dar fora, xingar a pessoa, não é nada. São ações pequenas no dia a dia que mostram que você está muito confiante do trabalho que você fez. Então, por exemplo, existiu uma cena, uma situação específica na qual ela tinha que apresentar, ela teve que apresentar os números do orçamento da área e essa diretora falou que não confiava nela, não confiava para apresentar esses números para o CEO, porque não confiava que ela tivesse feito um bom trabalho. E aí, quando ela chegou para a gente na mentoria e trouxe essa situação, minha primeira pergunta para ela foi: você concorda com os números? Você tem segurança? Não estou perguntando dela, estou perguntando de você. Você sabe o que você fez? Você tem segurança? E a resposta dela foi sim. Na sequência eu perguntei, tá bom, se você tivesse que me apresentar agora esse número, você tem confiança de que você está apresentando os números corretos e que você tem como explicar os números caso eu pergunte? E a resposta dela foi sim novamente. E diante desses dois sims, eu falei para ela, então tá bom, então o que você vai fazer? Você vai ligar para essa diretora e você vai falar que se ela não se sente confortável em apresentar esses números para o diretor, não tem problema, você apresenta. Você não sabe o que você fez? Você sabe justificar? Então você apresenta. E, gente, isso é um ato de coragem. Eu tô trazendo aqui uma situação, tá, gente? A gente trabalhou muita coisa. É um ato de coragem você afrontar um diretor assim. Mas foi o que ela fez. E ali, junto com outras coisas que a gente desenhou, isso começou a mudar. Isso começou a fazer esse diretor olhar para ela de um outro olhar, de uma outra forma. E esse diretor começou a ter medo de perder essa pessoa. Por quê? Aquela pessoa que antes ele ligava, gritava, batia telefone, não sei o que, não existia mais. Agora existia a pessoa que estava segura do que estava fazendo e que não tinha medo de apresentar, se tivesse que apresentar para alguém. Não importa. E essa segurança transformou completamente a história dessa pessoa. Qual foi o resultado? Esse diretor começou a ter medo de perder essa pessoa. E nesse de ter medo de perdê-la, o que ele fez? Foi lá e promoveu essa pessoa. Depois, na sequência, esse diretor começou a perguntar diversas vezes se essa pessoa pediria demissão. Por quê? Porque ele não podia perdê-la. E começou a falar várias vezes, não, porque eu não posso perder você, eu não posso perder você. E aí, o resumo da história. Essa pessoa recebeu 2 aumentos, uma promoção, um convite para assumir uma nova posição, ser ainda mais promovido. Bônus que essa pessoa ganhava começou a ser bônus que iam além do cargo de coordenação, além do cargo, né, do que quanto o cargo pagava. E o melhor, além dela ter sido promovida, chegar nos resultados, enfim, ela passou a ter paz. E isso é uma coisa que eu sempre vou defender. Eu acho que eu nunca falei isso em vídeo aberto,
mas eu sempre falo isso para os nossos mentorados quando eles chegam aqui numa mentoria comigo. Você pode querer sair da empresa que você está, não tem problema. Eu acho que tem casos e casos. E tem casos sim que tem que mudar. Vocês ouviram aqui outros casos, outros estudos de caso, que eu falo para você que nesse caso era mudar de emprego, não tinha o que fazer. Só que enquanto você estiver aonde você estiver, esse local precisa ser agradável. Você pode querer mudar de emprego, mas enquanto você não mudar, esse lugar precisa ser agradável. E ser agradável significa ser um ambiente de reconhecimento. Ser um ambiente onde as pessoas olham para o seu trabalho, confiam no seu trabalho, reconhecem o seu trabalho. Se você vai crescer nessa empresa e seu objetivo é sair, depois você recebe proposta para sair, tá lindo. O que não dá é para você fazer um movimento de fuga. Fugir de um ambiente não vai resolver o problema. Você vai encontrar esses novos problemas numa empresa nova. Por quê? Porque os CNPJs são muito parecidos. A gente brinca muito isso aqui, né, na nossa consultoria. As histórias das empresas, elas se assemelham, porque as empresas são feitas de gente e pessoas não diferem tanto umas das outras. Então, naturalmente, problemas, desafios que você viveu na empresa ou que você vive na empresa que você está, você vai conviver em alguma esfera com esses mesmos desafios numa empresa nova. Cabe a você decidir como você vai fazer isso acontecer. Se, enquanto você estiver, vai ser um inferno na empresa que você está, e você vai mudar de emprego como um fugitivo, correndo risco de viver as mesmas experiências, porque você terceirizou o que fizeram com você, você acha que a culpa é do outro, que é o chefe, que é a empresa, que é a cultura, que é o RH, ou você pode entender que enquanto você estiver onde você estiver, esse ambiente precisa ser minimamente agradável, ele precisa minimamente te dar resultado. E aí não é mais sobre o outro, é sobre você, é sobre o seu posicionamento, é sobre o que você faz para crescer aonde você está até você sair dali. E aí depois que você sair, tá lindo, mas aquela história foi completamente repaginada e por ser mudada, você não está saindo como um fugitivo. A história termina da seguinte forma: essa pessoa, ela saiu desse emprego que ela estava. E esse diretor que não confiava, não acreditava no trabalho dela, simplesmente fez várias ações de homenagem para essa pessoa, agradeceu milhões de vezes a pessoa ter trabalhado lá com ela. Saiu com uma relação positiva, porque não queria que essa pessoa tivesse saído, ele queria que ela continuasse lá. E é aqui que é o ponto principal. É assim que você gera conforto. E essa confiança, esse resgate, esse posicionamento, ela vai levar para a vida. Para onde ela for trabalhar, ela vai levar esse posicionamento, essa segurança. E é esse posicionamento e essa segurança que vão fazer com que ela consiga crescer num ambiente saudável. No final, essa pessoa teve, acho que 50% de aumento, ela virou uma gestora 8K+, porque ela chegou ao cargo de gestão e ganhou salário acima de R$8.000, ela ganhou mais de 8 mil, eu não lembro aqui exatamente, mas foi acima de R$9.000, se eu não me engano, que chegou o último salário dela nessa empresa. Mas a conquista maior, é claro, a gente está aqui falando sobre salário, sobre aumento, sobre você ser promovido, mas para mim esse caso, e que eu quero te inspirar com ele, é que ele não é só sobre você ser promovido, é sobre você saber se posicionar para ser respeitado. E foi exatamente isso que ela fez, e é exatamente sobre isso que a gente vai falar na aula 1 e na aula 2 do projeto Gestor 8K+. Se você ainda não garantiu a sua vaga, corre! Porque é importante para você participar. Se você quer crescer, se você quer arrumar um emprego, se você quer mudar de empresa, vá para esse treinamento. Esses primeiros passos que a gente vai falar lá, eles já vão ajudar muito a sua carreira, tá bom? O link vai estar aqui em algum lugar, então leia a descrição, porque na descrição você vai ter orientação de onde pegar esse link para garantir a sua vaga, tá bom? Nos vemos então no próximo conteúdo e tchau, tchau!